Por favor, pode abrir as suas Bíblias e achar o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6. Porque o que nós vamos ver hoje é que Deus nos mostra aqui, Jesus mesmo nos ensina a maneira correta de orar. Nós cantamos essa terceira música chamada Pai Nosso. Quem nunca ouviu dessa oração Pai Nosso? Quem nunca ouviu isso? Uma coisa tão conhecida, mas tão imenso. Eu preciso confessar que diante dessa mensagem hoje, tentando de explicar essa maneira em que Jesus ensinou seus discípulos verdadeiros, seus filhos, comunicar-se com Deus, eu me sinto muito pequeno. Durante essas semanas, lendo isso, relendo, tentando de entender bem cada aspecto dessa oração, eu vejo que é impossível tentar falar disso em uma mensagem, em duas mensagens, em três mensagens. Porque cada parte dessa oração pode sair em tantas maneiras diferentes. Jesus tem maneira de usar poucas palavras. Eu contei aqui em português mais ou menos 70 palavras para nos mostrar como nós podemos chegar, como dizem Hebreus, ao trono de Deus, mas como a maneira certa, no método que Ele vai dando receita, que Ele vai dizendo como nós devemos, como nós somos seres humanos, mas como filhos de Deus, como nós podemos chegar ao trono de Deus, onde Ele vai ter prazer em ouvir as nossas orações. Hoje à noite eu gostaria só começar falando sobre isso e dar essa semana para vocês orar mais, pensar mais, ver mais, ler mais sobre isso, para a gente terminar esse estudo só sobre essa oração Pai Nosso semana que vem. Eu quero ver hoje à noite um pouco sobre o propósito. Eu fiz a pergunta semana passada, por que nós oramos? Ou o que acontece quando você ora? Não o que aconteceu quando Elias orou e Deus fechou o céu e não choveu. Ou quando Moisés orou, ou quando Jesus... Mas o que acontece quando você ora? Muda alguma coisa na sua vida? Ou sente que as palavras estão subindo até o teto? Só isso. Que ninguém está prestando atenção. E talvez tem pessoas aqui que nunca orou para Deus. Acho que não tem capacidade de orar. Ou pode ser que tem pessoas aqui que a sua oração diante de Deus é simplesmente repetir essa oração, que muitos fazem. O que deve ser a maneira correta? O que é a razão? O que acontece quando nós oramos? E por que nós oramos? O que será o propósito da nossa oração? Jesus explica aqui, nessa parte de Mateus capítulo 6, lembra que ele está fazendo uma mensagem, sermão da montanha, que começou no capítulo 5, vai capítulo 6 e termina no final de capítulo 7. Uma mensagem completa de Jesus. Falando para quem? Falando para nós. Quer dizer, quem está aqui hoje querendo ser um discípulo de Cristo, quem está aqui hoje querendo agradar, querendo viver, querendo deixar o mundo para seguir Cristo, Ele está falando conosco. Ele começa nas bem-aventuranças, da tipo de pessoa nós devemos ser por dentro. Depois ele fala no final de capítulo 5, de tipo de pessoa nós devemos ser por fora. Como nós devemos tratar as pessoas ao nosso redor, até nossos próprios inimigos. E ele abre capítulo 6, começando a falar sobre a falsidade que na época dele estava acontecendo na religião própria, do seu próprio país.
Os judeus, os líderes judaicos, religiosos, estavam fazendo todas as coisas para Deus de uma maneira errada, fazendo um show para ser visto pelo público. Não tinham coração puros, eles eram hipócritas. E Jesus condenava tudo que eles fizeram. Nós fazemos as mesmas coisas, mas nós devemos fazer de atitude, de coração puros, para ser aceitos diante de Deus, para receber bênçãos de Deus, para agradar e glorificar o nosso Deus. Ele fala sobre a maneira que nós ajudamos as pessoas. Que na época que ele escreveu, os fariseus estavam fazendo tudo errado. Ele fala, não faça assim, não faça assim, não faça assim. Depois dessa lição, mais para frente, capítulo 6, ele vai falar sobre jejum. Ele vai dizer, não faça assim, não faça assim, não faça assim. Nós já lemos algumas semanas atrás sobre oração. Ajudando os outros com dinheiro, dando dinheiro. Orando para o Pai e fazendo jejum, quer dizer, para si mesmo. Estavam as 3 maneiras em que nós adoramos Deus. Adoramos Deus pessoalmente, adoramos Deus através da nossa maneira que nós tratamos os outros e adoramos Deus em oração. E todas essas partes dos fariseus, saduceus, todos os sacerdotes, na época de Cristo, eles estavam fazendo essas coisas, mas com falsidade. E quando ele falou de oração, ele falou que não faz isso. Não é para ser visto, não é para fazer nas ruas para todo mundo ouvir, não é para fazer nas sinagogas para todo mundo ouvir, é para fazer no seu coração, um secreto. E Deus vai te ouvir, te abençoar. Ele condenava todos os aspectos da sua religião. Mas aqui na oração, ele não somente falou, não faça isso, não faça isso, não faça assim, mas ele começa a explicar em detalhes como nós devemos fazer. Por quê? Porque oração é a parte da sua vida, da minha vida, mais importante do que quanto nós damos, mais importante de como nós tratamos os outros, muito mais importante do que nós vamos jejuar ou não. Porque oração faz parte de tudo que nós fazemos. Cada área de nossa vida, além de oração, não significa nada. Quando nós damos, quando vocês trouxeram as suas ofertas aqui, colocamos um versículo que diz que nós devemos decidir quanto nós vamos dar ao Deus, determinando no nosso coração. Se nós não determinamos em nosso coração quanto nós queremos dar, junto com oração, pedindo Deus nos dar a direção, pedindo Deus nos abrir a generosidade no nosso coração, a nossa oferta não é nada. Quando nós jejuamos e nós tomamos um tempo para não comer, para não satisfazer uma necessidade da nossa carne, nós fazemos isso por quê? Para perder alguns quilos ou para honrar Deus. E somente quando nós jejuamos e também orar, nós estamos fazendo coisas de acordo com a Bíblia. Jejuar sem orar é só um regime. Não tem nada para agradar a Deus. Oração faz parte de todos os aspectos da nossa vida. Por isso é o mais importante. E por isso Jesus explica mais em detalhes como nós devemos orar. É isso que eu quero que nós começamos hoje. Eu acho que a maioria aqui, nós oramos. Tem alguns que sabem orar, que já estudaram muito. Tem alguns que estão começando agora. Tem outros que estão orando para ver o que é para orar. E por que é tão importante. No começo hoje, eu gostaria que nós, primeiramente, lemos aqui. Nós cantamos um pouco. E nós vamos ler aqui. Depois, eu quero que nós entendamos a importância e o propósito da Bíblia, porque nós devemos orar. Capítulo 6 de Mateus. Nós já estudamos até versículo 8. No versículo 8 ele termina: não sejam iguais a eles, os pagãos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Por isso eu fiz a pergunta: por que nós oramos? Se Deus já sabe o que nós precisamos antes que nós pedimos, por que nós oramos? E esse que eu quero que nós respondemos essa pergunta hoje à noite. Acho que uma palavra-chave aqui
E Deus já sabe o que você precisa. O problema é que nós não sabemos. Nós não sabemos o que nós precisamos. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que nós não queremos, nós sabemos o que nós sonhamos, o que nós gostaríamos de ter, nós sabemos muita coisa, mas muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos. Precisamos de Deus, precisamos de algo que Deus e só Deus pode nos dar. É isso, a razão principal da nossa oração não é para pedir, é para entender o que nós precisamos. Se nós entramos nossas orações com essa atitude, Deus vai nos abençoar, Deus vai ouvir. Quando nós entramos nossa oração com uma lista de pedidos que eu quero isso, eu quero aquilo, nós vamos ver como o Tiago fala sobre esse tipo de oração. Nós oramos basicamente para estar em comunhão com o nosso Pai Celestial, para tentar ao nosso parte, entender o que nós precisamos de Deus. Ele fala, não repete palavra, achando que com muitas palavras eu vou te dar. Isso uma criança mimada faz. Alguém tem criança mimada? Levanta a sua mão. O que acontece com a criança mimada? Ele quer doce. Mamãe, ou melhor, papai, né? Quero doce. Não. Quero doce. Não. Papai ou mãe, tá querendo? Quero. Não. Então, toma. De tanto pedir, finalmente, muitos não. Deus está dizendo, não acha que eu sou assim. Não precisa falar, exigir, gritar. Quando orarem, faz assim. E lembre que essa é um modelo de oração. Não é uma oração para ser repetida. Se nós queremos aprender, decorar, falar, toda parte da Bíblia, nós devemos decorar e falar. Não tem nada errado de repetir, falando essas palavras como parte da Bíblia. Não tem nada errado de cantar. A maioria, todos os salmos eram hinos para ser cantado, muitas orações. Mas no momento de nós oramos para Deus, não é para repetir palavras. Jesus deu essa Pai Nosso, que nós chamamos aqui em português, em inglês é chamada oração do Senhor. Muitas pessoas chamam a oração modela, o modelo de oração. Para nos ensinar como orar. Que esse é o contexto aqui. Jesus está dizendo, eu vou te ajudar a entender como orar. Quando orem, ele diz, orem assim, não essas palavras exatas. Uma coisa interessante para lembrar, em Lucas capítulo 11, um tempo depois, não é o mesmo momento, bem depois, como eu falei domingo passado, eles orando, assistindo, conhecendo Jesus, conhecendo a vida de Cristo, vendo Jesus, às vezes orar em voz alta, em que eles podiam ouvir, às vezes vendo Jesus de manhã saindo para orar sozinho, indo à noite para ficar com Deus sozinho, mas eles ouvindo ele orar, ele orando o Pai, ele sempre conversando com Deus como o Pai mesmo. Eles nunca tinham ouvido disso. Porque os fariseus não oravam assim. Eles foram criados numa religião tudo falso. E lembre que em Lucas capítulo 11, versículo 1, eles chamaram para Jesus e diz, Senhor, ou Mestre, nos ensina a orar. E Jesus fala essa mesma oração, com menos palavras pouco diferentes, mas a mesma oração. Se fosse Jesus, a ideia de Cristo era para repetir palavra por palavra, não acho que ele ia falar exatamente as mesmas palavras dos dois lugares. Não tem outro lugar na Bíblia onde está falado. Não tem nenhum lugar na Bíblia em que os apóstolos ensinam as igrejas a repetir. Não tem. Porque não é para repetir. Não é para simplesmente falar essas palavras e já acabou na sua oração. Porque é muito mais que isso.
Se nós simplesmente fazer isso, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de orar ao nosso Pai. Ele diz: vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é oração. Quem já sabe de qual é essa oração? Muitos. Não tem nada errado, é bom saber. Mas não seja só isso, o seu conhecimento disso. Aprende a maneira que Jesus está ensinando. Essa oração é tipo esboço de Cristo. Quando eu faço uma mensagem, eu vou criar um esboço de ideias, assim no papel. Mas se eu vou chegar aqui e só ler o esboço, em 10 minutos nós vamos embora. Todo mundo vai dizer: amém, eu gostei disso. Porque o esboço são algumas ideias. Eu tenho que preencher falando sobre as ideias para fazer a mensagem. Essa Pai Nosso é um esboço de Cristo, falando sobre oração. Nesse esboço existe milhares de maneiras que nós devemos orar, dependendo da sua situação, mas todos com a direção corretamente para Deus. Nós temos que aprender como orar e aplicar isso em nossas vidas, e diariamente levantamos, abrimos nossos corações e abrir nessa maneira diante de Cristo. E isso que nós vamos aprender, isso que nós devemos aprender, porque o Paulo disse que oração, nós devemos orar sem cessar. O Tiago disse que nós pedimos, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tem maneiras certas, tem maneiras erradas para errar. E como nós devemos orar sem cessar, quer dizer, todos os momentos, em todos os dias, é uma coisa mais importante da nossa coisa diariamente que nós fazemos por Deus. Nós devemos saber como fazer correto. E nós não devemos seguir ideias, opiniões, tradições, invenções, perversões de oração. Nós vamos sempre voltar que Jesus falou: então vem cá, quando vocês oram, não faz isso, não faça assim, não faça como eles, não faça com eles, mas faz assim. É isso que nós queremos e devemos entender como orar. Eu acho que a nossa vida cristã tem duas coisas que vão determinar ou governar a sua vida cristã. Como vai ser a sua vida cristã? Duas coisas, além da sua salvação. Duas coisas: o estudo da palavra de Deus e a oração. As duas coisas principais das nossas vidas: estudo da palavra de Deus e orar. Eu acho que estudar a palavra de Deus está no primeiro lugar. Porque se nós não entendemos o que diz a palavra de Deus, nós não vamos saber como orar. A Bíblia nos ensina que tem maneiras certas e erradas de orar. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos saber como orar. Tem pessoas que oram muito e estudam pouca. Então, provavelmente, a maioria das suas orações não chega mais alto que o teto, porque eles estão orando da maneira errada. Nós devemos estudar a nossa Bíblia. Os apóstolos entenderam isso. Se lembra no capítulo 6 de Atos, logo após o dia dos Pentecostes, 3.000 pessoas entraram à igreja no dia dos Pentecostes como membros, foram batizados, foram membros da igreja naquele dia, e durante as semanas foi aumentando o número de membros da igreja.
na cidade de Jerusalém. Não tinha prédio, não tinha nenhum lugar, só nas ruas. E Pedro e os outros apóstolos estavam tentando ajudar, estavam tendo dificuldade entre vários grupos de pessoas salvos, mas não entendendo bem um ao outro. Os apóstolos estavam tentando de arrumar, servir as mesas, dar comida, comprar as coisas para eles. E os apóstolos chegaram falando para aquela congregação grande. Eles falaram, agora você tem que escolher entre si 7 homens, cheios do Espírito Santo, 7 homens que podem tomar conta das coisas físicas. E eles falaram em capítulo 6, versículo 4, e nos dedicamos à oração e ao ministério da palavra. As duas coisas mais importantes na sua vida é estudar a palavra de Deus e orar. E quando nós aprendemos como devemos orar através da palavra de Deus, a sua oração vai ser muito mais eficaz. Eu ouço pessoas orando por muitas coisas erradas. Pessoas oram, por exemplo, para o Espírito Santo, pessoa salva na igreja, orando para o Espírito Santo, vem em mim, Espírito Santo. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós recebemos Cristo como Salvador, nós já temos o Espírito Santo. Nós não precisamos pedir, sempre pedindo para Deus alguma coisa que Ele já nos dá. E nos deu. Isso significa que nós não entendemos o que a Bíblia ensina. Quando nós estamos reunidos no nome de Cristo, e nós pedimos em oração, Jesus vem aqui, vem estar conosco. Jesus já prometeu, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estarei. Então não precisa pedir a presença de Deus, porque Ele já falou na sua palavra que vai estar. Quando nós estamos pedindo para Deus, Deus esteja comigo. Ele já falou em Mateus 28, eu estarei contigo até os confins da terra. Tem muita coisa que as pessoas que nós oramos, pedimos de Deus, que Ele já nos deu. Então, nós temos que aprender o que é que nós devemos e como nós devemos orar. Hoje eu quero que dá mais 8 pontos. Começando, semana que vem, nós vamos terminar isso. Mas só uma introdução, hoje à noite, sobre essas coisas. Mas primeiro eu quero tentar responder a pergunta, por que orar? Se seu pai sabe do que você precisa, antes de pedir, por que orar? Sabe que os judeus do Antigo Testamento, nós vemos 400 anos depois que terminou Malaquias, abrindo o Novo Testamento, a religião de Israel era completamente diferente no começo, no Novo Testamento, do que era no Antigo Testamento. Eles manipularam, inventaram, criaram muita coisa que não achamos no Antigo Testamento. Várias gerações passaram, e outra geração que entrou no Novo Testamento, os líderes religiosos, eles fizeram coisas às vezes contrárias ao que a Bíblia ensinava. Mas quando nós voltamos para ver as Escrituras no Antigo Testamento, escrito pelos judeus da época, nós entendemos que eles bem entenderam oração. E para não gastar muito tempo hoje à noite, lendo todos os versículos e todas as Escrituras, eu só quero dizer que no Antigo Testamento, os judeus entenderam isso sobre oração. Eles escreveram, além da Bíblia, eles escreveram que cada oração deve ter essas qualidades: amor e louvor, gratidão e ação de graças, reconhecimento da santidade de Deus, um desejo para agradar e obedecer a Deus, confissão do pecado, um coração puro, altruísmo, perseverança e, finalmente, humildade. Quando nós oramos nessas maneiras, quando nós temos essas qualidades puras do nosso coração em nossas orações, é claro que Deus vai ouvir, responder às nossas orações.
Uma coisa que para eles, a palavra eu não entraria nas orações. Vê essa aqui de Pai Nosso. Toda vez nós vemos a palavra nós, nossos. Não tem a palavra eu, meus, minha, mim. Não tem esses pronomes. O Tiago diz que nós pedimos e nós não recebemos porque nós pedimos para nossos próprios prazeres. Nós temos que entender que quando nós oramos para Deus, nós devemos expor nosso coração. Mas o que nós estamos querendo não é só para me agradar, não é só para as coisas pessoais da minha vida, é para Deus me usar, me modificar, faz o que tem que fazer na minha vida, para que eu possa ser usado para honrar e glorificar o nosso Deus. E muitas vezes o que eu acho melhor para a minha vida não vai ser o melhor. Por isso Ele sabe que nós precisamos, mas nós não sabemos. Nós temos que entrar todos os dias na nossa oração, pedindo para Deus, usa-me para ser melhor para os outros. E não somente com uma lista de quereres na minha vida, ou de exigir Deus fazer alguma coisa na minha vida. Eles entenderam que oração estava sobre a nação de Israel, o povo de Deus, a proteção de Deus para todos, e não somente uma coisa pessoal. Quando nós oramos, nós devemos dar honra e glória a Deus. Tem uma coisa interessante, coloca seu marcador de Bíblia aqui em Mateus, e procura João capítulo 14. João capítulo 14. Esse João 14 é um grande capítulo. Jesus preparando os seus discípulos para a sua morte, ensinando a sua ressurreição e finalmente a sua ascensão ao céu. Preparando eles para não ser triste. Falando para eles que Deus ia mandar um Espírito Santo para eles. Interessante que quando nós cantamos esse último hino, eu nunca ouvi, eu não sei se é a primeira vez que nós cantamos aqui na igreja, essa do Espírito Santo, mas do jeito que foi cantado, eu senti uma paz, né, nessa música. E é isso que o Espírito Santo faz. Jesus se chama o Espírito Santo o Consolador. Nós estamos falando na escola dominical, lição hoje dos homens, sobre paz. Deus é paz. Jeová Shalom. Quando nós temos Cristo, nós temos paz. Quando o Espírito Santo está dentro das nossas vidas, nós sentimos paz. Não é correndo para lá, para cá, fazendo essa paz. Consolo. É esse que Deus quer em nossas vidas. Jesus está preparando eles, em capítulo 14 de João, para a sua saída pessoalmente dessa vida, mas falando que Deus vai mandar. Eu vou te ajudar. Vocês vão começar uma coisa nova, que não foi feito até esse momento. Vocês vão ter o direito, como os filhos de Deus, para pedir coisas no meu nome. Jesus está falando com eles. Vocês vão poder pedir coisas no meu nome. Quando você pede coisas no meu nome, eu vou fazer tudo o que vocês querem. Porque quando nós pedimos coisas no nome de Deus, não é o nome de Jesus, que é uma frase mágica que vai abrir as portas do céu para receber todas as bênçãos. Mas quando nós oramos no nome de Jesus, a respeito da pessoa de Cristo, nós estamos orando a sua vontade. Estamos orando em acordo com o que está certo daquilo que Ele ensinou. Mas olha o que Ele falou aqui, só essa parte. Ele disse, capítulo 14, versículo 13. Eu farei o que vocês pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pediram em meu nome,
eu farei. Jesus está falando aqui. O propósito principal da nossa oração é para glorificar o Pai. De tudo, a maneira que nós nos chegamos ao trono de Deus, com todas aquelas qualidades de amor, de louvor, de gratidão, de humildade, de confessão do nosso pecado, de querer agradar e obedecer, de tudo aquilo que está ensinado no Antigo Testamento. E sabendo que quando Jesus vai responder, dar os pedidos no nosso coração, isso vai glorificar o nosso Pai. A coisa principal, por que nós devemos orar, deve ser suficiente, porque glorifique o nosso Pai. Isso deve ser suficiente. Nós talvez não entendemos como tudo funciona, mas quando nós fazemos de acordo com a Bíblia ensina, Jesus diz que isso vai glorificar o Pai. E nós estamos aqui nessa terra para simplesmente fazer isso, para glorificar a Deus. Quantas coisas que você faz durante o seu dia, que você pode ter certeza que essas coisas estão glorificando Deus? Tomara que existem muitas coisas. Não é bom saber que todo dia, e durante o dia, como nós falamos, não tem certas horas, momentos de orar. Não é bom saber quando eu vou dobrar os meus joelhos, ou publicamente aqui na igreja, ou sozinho em casa, ou dirigindo o meu carro, só não feche os seus olhos, se está fazendo em qualquer momento, que sinceramente eu estou orando nessa maneira, que eu estou glorificando Deus. Isso é grande. Isso deve ser suficiente para nos dar um desejo de orar todos os dias e muitas vezes durante o dia. Aqui, voltando para Mateus, orando nessa oração, tem um monte de maneiras que nós podemos dividir. Como eu falei, que podemos gastar semanas, se não meses, somente aqui, nesses versículos. Mas eu dividi em 8 pontos. E hoje nós vamos só terminar com um. Mas olha aqui. Começa com a paternidade de oração. Pai Nosso. Depois tem a prioridade de oração. Santificado seja teu nome. Depois tem o plano de oração. Venha o teu reino. Depois tem o programa de oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois tem a provisão de oração. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Depois tem o perdão de oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Depois tem a proteção de oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. E depois, no final, tem a preeminência, ou a primazia de oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem esses 8 aspectos dessa oração, que eu quero que semana que vem que nós entendemos bem, como nós podemos entender e colocar em prática essa oração. Mas hoje à noite, eu quero que nós terminamos essa lição com essa primeira parte, a paternidade de oração. Pai nosso, que estás nos céus. Jesus está falando para nós, para quem nós estamos orando. No Antigo Testamento, a maioria das vezes, até os fariseus do Novo Testamento, eles falaram Deus. A maioria do Antigo Testamento, eles vão falando Elohim, Criador. Jeová. Mas Jesus está introduzindo, eles conheceram Deus como Pai de Israel. Mas Jesus, através da sua vida, sendo o Filho de Deus, está introduzindo, está deixando eles entender que é mais do que, para vocês, um Deus Criador. Para vocês, Ele é o seu Pai. Isso muda tudo.
Quando eu falo com qualquer pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu respeito, eu falo de tal maneira. Principalmente se é uma pessoa importante. Mas quando eu falo com meu pai, é diferente. Você não sente vergonha. Você não sente que tem limite naquilo que você pode falar. Você tem mais confiança. Especialmente se seu pai foi um pai que como Deus toma conta da sua vida, ama você mais que qualquer outra coisa, que quer ver você ter sucesso na sua vida, que quer ver você fazer as coisas certas, que tem um plano para você, que tem um programa para você, que tem proteção para você, que tem provisão de você, que quer fazer a sua vida melhor possível. Quando nós temos um pai aqui na terra assim, é uma grande bênção, um privilégio de conversar. E isso que Jesus está dizendo, nós temos isso. Infelizmente, todos nós não temos pais nessa terra assim. Mas nós temos um Pai celestial assim. Por isso ele diz, quando você orar, ora para o Pai. Eu contei só Jesus falando no livro de Mateus. Eu contei pelo menos 50 vezes que ele ensina sobre Deus e 50 vezes ele usa a palavra Pai. Ele usa essa palavra direto para começar a mudar o costume para começar a moldar o pensamento das pessoas que Deus é nosso Pai, o Criador, o onisciente, onipresente, onipotente, tudo que Ele é, Ele quer ser seu Pai celestial. Paternidade de oração. Nós temos o privilégio de chegar a Ele e dizer, ó Pai. Não precisamos falar, ó Pai, você nunca vai acreditar o que aconteceu comigo hoje. Ele já sabe. Você não tem que tentar convencer a Ele fazer uma coisa para você, porque Ele já sabe o melhor. Você não tem que enganar a Ele, repetir, exigindo coisa para Ele. A ideia é que nós chegamos a Ele como nosso Pai, que tem todo esse entendimento, todo esse desejo para melhorar cada área da nossa vida e tentar entender o que Ele quer nos dar, porque Ele já sabe o que nós precisamos. Então a pergunta principal para hoje à noite, antes que nós começamos a falar, é que todo mundo aqui pensa bem, está aqui porque Deus trouxe aqui. Antes que sair aqui essa noite, Deus quer que você acerte essa pergunta no seu coração. Deus é meu Pai? Com certeza, eu sou filho de Deus. Isso que tem que saber. Porque senão, você não pode orar para Deus. Pode. Nós oramos para o nosso Pai. O nosso Pai Celestial, Ele vai cuidar dos seus filhos. Tem muitos pais aqui que são responsáveis por sua própria família. Você pode ajudar de vez em quando outras pessoas, mas você não ama eles, você não vai cuidar, você não vai ter um plano na vida deles, você não vai trabalhar para dar pão para eles, você não vai proteger a eles, você vai fazer tudo isso para a sua família. É isso que Deus faz para a sua família. Tem uma ideia, um entendimento que todos os seres humanos façam parte da família de Deus. E se essa fosse a verdade, todo mundo podia orar e Deus ia abençoar todo mundo, como seus filhos. Mas infelizmente, isso não é verdade.
Infelizmente, quem são filhos de Deus são as pessoas que decidiram um momento da sua vida e assim todos os dias depois para seguir Jesus Cristo como seu Salvador. Além disso, não existe filhos de Deus. Em João, capítulo 1, o primeiro capítulo de João. A Bíblia diz, explicando como Jesus chegou aqui nessa terra, sendo a palavra viva de Deus. Ele se fez carne, ele andou e viveu entre a gente nesse mundo por 33 anos. Ele veio primeiramente para a nação de Israel, para se apresentar para eles como Messias, mas a Bíblia diz que eles rejeitaram ele como Messias. E assim ele foi para os gentios, nós. E aqui diz em capítulo 1, versículo 11. Vamos ver 10. Aquele que é a palavra, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, Israel, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, quer dizer, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente as pessoas que pela fé recebem Jesus Cristo como o seu Salvador, como o Messias, como Deus em carne. Somente quem recebe Ele e vive para agradar, para seguir, para obedecer, se tornam filhos de Deus. E somente os filhos de Deus podem orar, Pai nosso que está nos céus. Somente. É um grupo muito fechado. É um grupo muito pequeno. Deus não quer que permaneça um grupo pequeno, por isso Ele manda a igreja para falar a palavra para todas as criaturas do mundo, para ter esse grupo, o maior. Mas infelizmente, como aconteceu em Israel, a maioria não recebe. A maioria rejeita, procura outras coisas. Mas quem o recebe, Deus dá poder de tornar-se filho de Deus. E assim não podemos orar. Podemos comunicar. Podemos entrar, como dizem em Hebreus, com coragem ao trono de Deus. Não tem nada mais importante do que você deve fazer na sua vida. Não faça isso uma vez por semana. Não faça isso rapidamente de manhã. Não faça isso repetindo alguma coisa. Faça isso quando você tem tempo para cumprir. Quando você quer conversar com seu pai. Faz uma coisa pessoal. Faz uma coisa sem cessar. Mas antes tem que ter a decisão. Tem que ter certeza que você já recebeu Cristo como seu Salvador. Porque ensinando, quer dizer, aprendendo o resto de uma oração, não vai te ajudar nada se você não pode orar isso por Deus. Ou se você repete uma palavra ou faz uma coisa, mas não tem ligação ao Deus, as palavras não sobem mais que o teto. Toma essa decisão, hoje à noite. Hoje eu quis deixar só uma introdução, mas antes que nós começamos a ver a imensidade dessa oração, de entender como deve ser, não existe essa palavra? Imensidade. Como é imenso. Imensidão. Dessa oração. Quando nós entendemos isso, temos que ter certeza que Deus está ouvindo. Deus está escutando as minhas palavras. Se não, não adianta nada. Enquanto o Tiago vem aqui essa noite, quando ele prepara essa música,
Quando nós cantamos essa música para terminar esse culto hoje à noite, só pense nisso. Você pode lembrar aquele momento na sua vida em que o Espírito Santo tocou no seu coração. Tocou no seu coração de tal maneira que você foi convencido que precisava algo diferente na sua vida. Que você ouviu de Deus. Você ouviu de Jesus que morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Você entendeu que os seus pecados que você comete, você faz isso porque você não acredita, não crê em Cristo como Salvador. E essa descrença vai jogar você no inferno eternamente. Você já chegou a um momento na sua vida que você entendeu o Evangelho, as boas novas. Sim, tem essa parte ruim que eu nasci em pecado. E se eu continuasse assim, eu vou cair eternamente no inferno. Mas as boas novas é que Jesus veio para tirar isso de mim. Para me perdoar desse pecado. E transformar a minha vida de um filho de Deus. Se você nunca pode lembrar um momento da sua vida em que você tomou essa decisão, porque é uma decisão, não é uma emoção, é uma decisão. É uma decisão ontem, hoje e para sempre. Se você nunca fez isso, pode ser por isso que você não tem uma vida de oração. É ruim falar para alguém que não está ouvindo. É ruim. Quem gosta de fazer isso? Você começa a falar com alguém e de repente você nota que a pessoa está orando, conversando com outro. Ninguém gosta disso. Mas quantas vezes quando nós oramos, é assim com Deus. Não está ouvindo. Porque Ele não é nosso Pai. Hoje à noite, simplesmente, confirma a sua decisão. Lembra, ter certeza. E se não tivesse certeza no seu coração, vem aqui enquanto nós cantamos. É entre você e Deus. É uma decisão. Não tem que ter outra pessoa orando para você. Se você quer entender mais, por favor, fala comigo, outro irmão, irmã aqui da igreja, depois do culto. Mas essa é a decisão mais importante da sua vida. Tem pessoas que são criadas nas igrejas, que nunca têm uma vida abençoada por Deus, porque cresce nas igrejas e sabe tudo, mas não aplica nada. E as pessoas, só porque tem uma presença na igreja, não significa que tem a presença de Cristo dentro de você. Então, antes que saia, toma a decisão. E se já tomou a decisão, fica essa semana pedindo para Deus, Deus me usa, me ensina a orar. Eu quero orar na maneira correta. Tem tantas ideias, tantas maneiras, mas eu quero voltar simplesmente que Jesus falou. Ora assim, e vamos ficar com isso. Continue lendo Mateus 5, 6 e 7, todos os dias, porque é a mensagem de Cristo. E deixa Ele usar a sua vida essa semana para glorificar a Ele. Naquilo que você faz, naquilo que você fala, até naquilo que você pensa. E lembre que quando você orar, você vai orar na maneira correta e vai glorificar Deus.